Rádio Manaim anunciando Evangelho Eterno, 6h31, 6h31 desta quarta-feira, hoje dia 22 de maio de 2024. Deixa eu mandar um abraço aqui aos nossos irmãos que estão conectados conosco nessa manhã. Um abraço ao meu querido irmão, doutor José Roberto, o cardiologista. Mandando um abraço aqui o pastor Erlacher também. Ele é um querido. Meu Deus do céu. Ele é um querido. Se não existisse, tinha que inventar, né? Tinha. Ele é gente boa demais. Doutor Zé Roberto, um grande abraço, viu? Obrigado pelo carinho. Quem também tá mandando um abraço pro senhor, falou, ele não é mais nosso pastor aqui, mas nós temos um carinho muito grande por ele, a irmã Sada Jamil. Sada Jamil. Mandando um abraço pra sua Adriana Erlacher. Mãe do pastor Fábio Jamil, esposa do seu Hélio. Isso, seu Hélio. Gente muito querida. Gente, um abraço também. Gente da melhor qualidade, um grande abraço a vocês, viu? E um abraço para o irmão Zeno, lá de São Mateus, que está se recuperando de uma chikungunya. E tá falando, Kleber, eu não sabia que essa chikungunya demorava para ir embora. Demora mesmo. A recuperação é sempre um pouquinho mais lenta, né? Tem que ter calma aí, Zeno. Dói as articulações, né? Dói o pulso, dói o tornozelo, o joelho, dói tudo. As juntas, como minha avó sempre falava, né? As juntas doem todas, mas é assim mesmo. Então tem que ir tomando os medicamentos, né, que o médico providenciou e ter calma, né? Vai ficar tudo certo, viu, Zeno? Daqui uns dias você já volta a fazer aquela caminhada de manhã ouvindo a Rádio Manaim, tá bom? Aguenta firme aí, meu irmão. Deus te abençoe. E um abraço à nossa irmã. O pastor Daniel me passou aqui uns abraços. Um abraço aqui aos irmãos da Igreja Cristã Maranata do Mestre Álvaro. É Mestre Álvaro 1, não é isso? Na Serra? Isso. Onde está o pastor Marcelo Valdivino, também o diácono Júnior, né? Que o receberam tão bem. Que bom, um abraço aí ao pastor Marcelo e ao diácono Júnior e aos irmãos, né? Claro, a toda a igreja. E mandar um abraço aqui à nossa irmã Ilzilene Rondon. Um abraço, minha irmã. Obrigado pelo carinho que a irmã tem por mim aqui, por nós todos aqui da Rádio Manaim. Obrigado mesmo, viu? Deus te abençoe, tá bom? E já que ela gosta tanto de hebraico, né? Baruch Rabá Hashem Adonai. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Amém. É isso, minha irmã. Deus te abençoe, viu? Obrigado pelo carinho mesmo, irmã Ilzilene. Qualquer hora nós vamos aí, tá bom? Dar um abraço em vocês aí. Mestral é perto de quê, hein? Perto aqui de Anchieta? Perto de Valparaíso? Isso, pra esse lado, eu sou meio perdido pro lado da Serra, mas... É município da Serra, né? Passou a entrada de Laranjeiras lá, vai como sentido Barcelona, entendi. Civite. Já sei. Pronto. Entra aí perto do posto BKR, por isso ali. Isso aí. Já entendi. Já. Agora eu já sei o rumo, como diz outro. Um abraço, irmãos, aí da Serra e da Igreja do Mestre Álvaro 1, onde está o nosso querido pastor Marcelo Valdivino. Queridos, vou ler o texto agora novamente que o pastor Adriano Erlacher trouxe pra gente. Vou pedir o nosso irmão José, se der, para colocar na tela. Se não der, nós vamos ler aqui o texto. Adeus. Obrigado, José. Lucas 12:12. Evangelho de Lucas 12:12 diz assim: porque na mesma hora, vos ensinará o Espírito Santo o que vos convém falar. Esse texto, nós sabemos que toda a Bíblia, ela foi colocada em capítulos e versículos para facilitar, para que a gente possa achar mais rápido possível. Mas nós sabemos que no original não existe capítulo, versículo, vírgula, ponto, é tudo uma coisa só. Então, esse texto aqui, esse diálogo, essa mensagem aqui, ela começa no capítulo 11, na verdade, capítulo 11. Quando o Senhor está ali, os discípulos chamam o Senhor Jesus e falam: Senhor, ensina-nos a orar, assim como João Batista ensinava os seus discípulos. E o Senhor começa a conversar com os discípulos e vai juntando gente, porque nós sabemos onde Jesus estava. Meu Deus, ia juntando gente. A palavra da vida, a palavra viva, a palavra que, né, alimenta a alma. E foi juntando gente até que nós chegamos aqui nesse capítulo 12. Olha o que diz no capítulo 12, verso 1. Ajuntando-se, entretanto, muitos milhares de pessoas, de sorte que uns se acotovelavam, se atropelavam, né? Olha, tanto de gente que foi se juntando ali para ouvir a palavra que saia da boca de Deus, do Senhor. Era um ensinamento, né? Um ensinamento. Tudo que o Senhor falava e fala é um ensinamento para a gente. Até que chegamos aqui no verso 12.
No verso 11 também, quando fala assim, olha, e quando vos conduzirem às sinagogas, aos magistrados, potestades, sinagoga aqui se referindo ao poder religioso, né? Os magistrados e potestades, fala aqui da causa civil, das autoridades, né? Então ele fala, olha, não sejais preocupados, solícitos, de como vocês vão responder, né, que vocês vão falar. Poxa, porque os discípulos, imagine os discípulos conversando com o senador, com o magistrado. Não tinha eloquência, um juízo. Nós temos aqui um advogado aqui na mesa, pastor Eduardo. Imagine, eu não tenho nem roupa para falar com ele, meu Deus do céu. Por quê? A eloquência. Imagine naquela época, um pescador como Pedro, né? Uma pessoa assim, do campo, um camponês. Então o Senhor fala, não se preocupe. Se você for cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo vai falar por você. É isso. Né? Porque na mesma hora, olha só, na mesma hora vos ensinará o Espírito Santo que vos convém a falar. Queridos, nessa passagem o Senhor Jesus está ali explicando à multidão e aos discípulos sobre diversos temas. Se você ler todo o capítulo 11 e 12, você vai ver o que eu estou falando. Ele fala aqui do perigo de você buscar por riquezas terrenas. Ele fala aqui que nós devemos valorizar o reino de Deus e confiar em Deus. Ele fala sobre o fermento dos fariseus, meu Deus do céu. Fermento é a doutrina contaminada. Nós temos que ter cuidado nessa hora, não é? Ele fala da importância de se preocupar com o que é eterno e não o que é temporário. E tem um detalhe aqui, pastor Erlácio, para a gente dar início aqui. Ele fala assim, ó, na mesma hora vos ensinará o Espírito Santo o que vos convém falar. Na mesma hora. A palavra aqui, no grego original, é apologeomai. Apologeomai, isso. Apologeomai. Que quer dizer o que é isso, Kleber? É você dar uma resposta adequada. É você fazer uma defesa adequada. Ou seja, o Espírito Santo falaria a eles e por eles. O Espírito Santo fala por você, para você e por você. É exatamente isso que o texto é. E como é que nós podemos deixar o Espírito Santo agir em nós, pastor Relaxa? Paz, Senhor. A paz do Senhor Jesus, Kleber, a todos os nossos ouvintes. Deixar o Espírito Santo falar por nós é aquilo que é a ação do Espírito Santo da obediência. Porque o servo obediente, ele fala aquilo que o Espírito Santo diz. Então, o Espírito Santo diz às igrejas, né? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Então, o ouvir e o falar, a fidelidade entre ouvir e falar está na obediência. Porque hoje, quando o servo ele é obediente, então ele ouve a voz do Espírito Santo e obedece, ele age. Isso me permite uma pequena intromissão. Tem um texto que fala assim, bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve e aquele que guarda. É uma sequência. Né? Pergunta das crianças, né? Isso aí foi a pergunta, né? Apocalipse. Exatamente. Então, a grande importância hoje de ouvir o Espírito Santo, de entender aquilo que o Espírito Santo é ouvir, guardar e obedecer. Porque quando o homem ele obedece à voz de Deus, à voz do Espírito Santo, faz algo maravilhoso. O que é? Ele não erra, porque o Espírito Santo não erra, o Espírito Santo é perfeito, o Espírito Santo ele não tem dúvida, o Espírito Santo não tem meio caminho, o Espírito Santo não tem vírgula, o Espírito Santo não tem atalho, o Espírito Santo faz pela metade, não. O Espírito Santo ele é perfeito, que é Deus triuno, então ele é perfeito. Então quando o homem obedece à voz do Espírito Santo, ele caminha bem, ele trabalha bem, ele vive bem. Então nós podemos dizer assim, um pai cheio do Espírito Santo vai ser um pai justo. Um filho cheio do Espírito Santo, ele vai ser obediente a seu pai, ele vai entender o seu momento, o seu projeto. Um servo, um trabalhador cheio do Espírito Santo, ele vai entender as autoridades, ele vai obedecer às autoridades e ele vai ser feliz, ele vai ser, como diz, bem-aventurado. Então, um homem que tem hoje o Espírito Santo, e aí você fala, e como o homem pode deixar o Espírito Santo agir? De que forma o Espírito Santo agir? Você se colocar não como comandante da sua vida, mas aquele que vai deixar o Espírito Santo falar, deixar o Espírito Santo agir. É muito difícil,
Porque a razão do homem, o coração do homem, ele é muito endurecido, ele é muito autoritário. O homem, nessa última hora, é amante de si mesmo, presunçoso, é aquilo que faz o homem se afastar de Deus. Mas nós, graças a Deus, pelo amor, pela graça do Senhor, hoje os servos, a igreja, ela é cheia do Espírito Santo. Por que ela é cheia do Espírito Santo? Porque ela se deixa ser conduzida pelo Espírito Santo. É igual a ovelha. A ovelha, ela anda nas pisadas do pastor, nas pisadas das ovelhas, o caminho. Então o pastor está na frente e a ovelha está aqui, ó, seguindo o pastor. Agora, quando a gente não deixa o Espírito Santo, a gente quer à frente do pastor. A gente quer caminhar por outros caminhos. Então, a melhor forma de você deixar hoje o Espírito Santo agir na sua vida é deixar-se conduzir pela graça do Senhor. Sim, uma coisa, quando as pessoas falam assim, eu não vou decidir, eu vou deixar que aconteça o ocaso, ou o acaso. Não, quando você não decide, alguém está decidindo por você. Quando você decide andar pela pisada do pastor, você vai estar seguindo o Senhor. Quando você não decide, não vou seguir, você está andando pela pisada de outro. Esse é o grande detalhe. Essa semana eu ouvi uma frase da boca de um pai, que é uma das coisas mais tristes que eu já ouvi na minha vida. Inclusive, nós estamos orando por ele, estamos orando por você, pelo seu filho. Ele me contou o seguinte, falou, Cléber, meu filho já está adulto e decidiu, não é que ele quis sair da igreja, ele quis abandonar tudo, a palavra, o evangelho, tudo. E aí ele foi conversar com o filho dele, que é adulto, já é um homem de 20 e poucos anos, e o filho falou assim, pai, eu agradeço tudo que o senhor me ensinou. Quando eu era criança, até quando eu era jovem, todo ensinamento, a palavra, tudo o senhor me ensinou. Mas quem decide minha vida daqui para frente sou eu. E eu decido seguir por outro caminho. Olha que coisa triste. E o pai conversou comigo e falou, Cléber, vamos orar por... Claro, estamos orando por ele, estamos orando pelo seu filho. Mas é uma das coisas mais tristes da vida, sabe por quê? Porque espera em Deus que isso não aconteça, mas nós sabemos aonde isso vai parar. Não é? É uma decisão que você sai de um caminho vitorioso, abençoado, que nos dá a salvação. Olha o filho pródigo. E um caminho que você vai, as suas escolhas, que não são as escolhas do Senhor. É muito interessante o homem quando ele toma essa decisão. Mas essa palavra aqui, hoje, é para os servos. Essa palavra hoje é para o servo, porque o homem ele não entende isso. Uma vez eu estava em família e estava dizendo, olha, porque estavam na dúvida o que fazer. Eu falei, olha, nós temos uma doutrina, nós consultamos a palavra. Então, se eu for comprar alguma coisa, vender alguma coisa, viajar, fazer qualquer tipo fora do comum, fora daquilo que é o nosso dia a dia, a gente consulta ao Senhor, a gente pergunta. Então, a gente abre a palavra e ali a palavra, ela confirma ou não aquela intenção que nós vamos fazer. E vocês não têm eu coloquei em família, esse costume. E ele perguntou, mas como é que Deus fala? Eu falei, olha, não é abrir simplesmente uma Bíblia e colocar um dedinho num texto. Ele falou, não é isso. É uma ação de obediência ao Senhor. Quando você para consultar, você está dizendo assim, olha, eu não sei o que eu vou fazer, mas eu vou perguntar àquele quem sabe, aquele que é mestre, glória a Deus, aquele que é pastor, aquele que conhece o dia de amanhã, depois, porque ele é eterno. Então, ele sabe de tudo. Então, eu vou perguntar para ele se ele permite isso. Pronto. Se permitir ou não permitir, não vai interessar. O interessa para Deus meu servo está me consultando, meu servo está me perguntando. Ele podia tomar a decisão dele, mas ele está me consultando. Então, essa ação de obediência é a ação dessa última hora, é temor. Por que a gente consulta? Porque a gente teme ao Senhor. Temor não é terror. Exatamente. Temor é outra coisa, né? É um amor, é uma reverência àquele que é o dono da nossa vida, o dono da nossa alma. Então, quando a gente consulta, a gente está temendo ao Senhor. Olha, Senhor, tu sabes que é melhor, né? Tu sabes qual é o caminho. E aí, quando o Senhor diz sim ou não, porque às vezes na consulta fica assim, se disser sim vai ser muito bom, se disser não eu vou ficar triste. Às não, vezes é o contrário. Ao contrário. Então, o homem, quando ele vai ao Senhor e pergunta, ele está dizendo o seguinte, estou cheio do Espírito Santo, quero saber. O que vem de Deus é sempre bênção. Exatamente, exato.
Então, assim, e aquilo que nós vamos falar, né? Aqui fala assim, convenha falar. Mas, olha só, o falar aqui, tá? É uma ação. É ação de você andar, caminhar, ação de você conversar, ação de você, digamos assim, a sua postura diante da sua família, do seu lar, diante da igreja, diante dos irmãos, no seu grupo de assistência. Hoje eu fico reparando como que é fácil os comentários, às vezes num grupo de assistência. Ah, pastor, fulano falou isso, não espera, não dá um tempinho, sabe, de você deixar o Espírito Santo falar. É uma consulta que a pessoa lê rapidamente o texto, aguarda no Senhor, deixa o Espírito Santo, né? O Senhor fala que é na mesma hora o Senhor vai ensinar. Então, assim, num grupo de assistência, o irmão vai dar alguma palavra, vai fazer alguma coisa, para um pouquinho, você fala, o Espírito Santo falaria isso? Não, não falaria, porque o Espírito Santo, quando fala, ele edifica, ele exorta, ele anima, ele cura, ele abençoa, ele transforma. E quando a razão fala, a razão machuca, a razão magoa, a razão entristece. Então aqui é um ensino maravilhoso. Deixar o Espírito Santo falar por você. Amém. Esse é o grande segredo. Pastor Daniel Firmino, a mensagem central aqui do livro, desse capítulo de Lucas 12, a mensagem central, ele enfatiza a importância de confiar em Deus, né? Porque quando você confia em Deus, essa confiança em Deus nos liberta das preocupações, né? O que eu vou falar? Calma, o Espírito Santo vai falar através de você. Paz do Senhor, pastor Daniel. Pai do Senhor, Kleber, os irmãos da bancada que eles estão participando conosco nesse momento. Eu achei até interessante aqui que no verso 11 ele fala da seguinte forma: quando vos conduzirem, né? Em certos momentos da nossa caminhada, às vezes somos conduzidos a situações, sim, né, que nos pega de surpresa, que é o caso até do que o Kleber acabou de falar aí do pai, né, que teve essa situação com o filho, né? Sim. E certamente ele deve se preocupar, olha, o que eu vou falar com meu filho diante de tudo que ele me passou, né? Ele entendeu, ele teve o seu entendimento. O que eu vou falar? Se não for pelo Espírito Santo, não vai ter ação. Você vai falar na sua razão, na sua humanidade. Porque o pai normal mesmo, ele, eu vou dar um, não, deixa comigo, dar uma correção, vou aqui, dar uma apertada nele. Mas não é assim. Mas não é assim. Porque no Espírito, ele traz uma palavra aqui muito interessante, né? Convenha falar, da conveniência. Só na comunhão alcança. E nós precisamos de entender que nesse atual momento, quando estamos diante de situações que parecem ser maiores, né? Vamos dizer assim, um problema maior, uma dificuldade maior, uma prova maior, o que nós vamos falar? Deixa Deus falar. Deixa o Espírito Santo agir, deixa Deus falar, e nós passamos a entender isso. Então, hoje, né, é assim, a gente vive sobre uma certa pressão, né? Então, nós observamos que a pressão, ela deixa com que o servo ele fique acuado. Para onde é o escape dele? Escape no Senhor. Mas essa conveniência, ela tem um tempo. Ele fala que porque na mesma hora ensinará o Espírito Santo. Se você estiver cheio do Espírito Santo. E aí é onde que o servo do Senhor, ele aplica isso na sua vida, ele vai ter a comunhão exata para atuar. E aí eu lembrei do texto lá em Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Diante da pressão, diante da situação, diante aonde nós muitas vezes fomos conduzidos, diante dessas provas, o Senhor... O que você está me fazendo lembrar? Uma vez, conversando com uma pessoa, ela ia fazer um negócio. E a pessoa falou, não, você tem que dar essa resposta agora. Não tem, não foi, não, onde está escrito isso? Não, porque é hoje, não tem isso. Vou esperar o Senhor falar. Vai ser hoje, vai ser amanhã, vai ser semana que vem, eu não sei. Se for agora, eu falo. Entendeu? Mas tem que ser hoje. Então eu não vou fazer negócio, não tem isso. Não vou tomar a minha decisão, tem que esperar o que o Senhor falar. E o que o pastor Adriano trouxe aqui. Ele até falou muito, enfatizou da consulta. Isso, né? exatamente. A direção é do Espírito. Né? Você está diante daqui, até o Kleber estava comentando, né, sobre os magistrados, né, sobre potestades, então, religiosos. Era necessário, em alguns momentos, serem conduzidos ali. Sim. Não tinha quem, né? E tem um detalhe aqui,
que também fala que nós temos que ser servos, ou seja, nós temos que ser testemunhas de Deus nessa terra abertamente, sem medo, mesmo quando você é levado nesses ambientes. Vou lembrar de um aqui. A Bíblia, em Atos 4:13, fala da ousadia de Pedro e João diante de uma situação que eles não estavam aguardando, mas já aconteceu. E eles permaneceram fiéis e testemunharam testemunhas de Deus. Outro, Estevão, o primeiro mártir, ele estava na situação, ele não voltou o pé atrás. E eu lembro aqui de 2 Timóteo 4:1, quando Paulo está encerrando a carreira, ele fala: combati o bom combate. Aí ele chama ali Timóteo, o pastor Timóteo, e fala: olha, 2 Timóteo 4:1 começa assim, ele fala assim: Timóteo, lembre-se da sua missão. Quer ver? Deixa eu abrir aqui direitinho. 2 Timóteo 4:1 fala assim, conjuro-te. A palavra conjuro-te no grego quer dizer lembre-se da sua missão. Então, nós temos que lembrar da nossa missão. E a nossa missão é testemunhar aquilo que o Espírito Santo tem nos falado, tem nos ensinado, mesmo diante de situações inesperadas. Vem a confiança, que é o que você falou aqui no início, né? Você fala com confiança, autoridade, porque é o Espírito Santo que está te dando. Está ajudando ali, está direcionando. E interessante aqui, só para fechar, vos ensinará o Espírito Santo. Aleluia. Se ensina, porque precisamos de quê? De aprender, não é isso? Então, nessa última hora, se o Espírito Santo não nos conduzir por uma doutrina, né, firme, uma doutrina que nos traz, né, a firmeza no Espírito, a direção, se o Espírito Santo não conduzir todas as coisas, não vai adiantar. Eram mestres, eram pessoas doutadas lá, mas o Espírito Santo é sobre qualquer letra. Eu lembrei aqui, vou até pedir para o pastor Eduardo falar também, quando o Senhor envia Moisés para falar com o faraó. Tá anotado aqui. Anotou? Tá aqui. Eu não vi. Tá aqui. Não é? Mas, Senhor... O que eu vou dizer, né? Eu sou um homem de língua pesada, eu não sei o que falar. A resposta de Deus foi o quê? Tá bom, então deixa que eu falo. Não, vou mudar o plano. Não. O Senhor falou, não, você vai falar, eu vou falar por você. Paz, Senhor, pastor Eduardo. A paz do Senhor, Kleber, demais irmãos, os pastores aqui presentes. Fazendo aqui, né, uma breve abertura aqui, né, quando ela fala assim, tá anotado aqui, porque todos nós aqui estamos falando de algo que é comum a nós, que é o Espírito Santo que está agindo em nós, né? Me chamou muito a atenção o texto, quando ele vai dizer assim, na mesma hora. E nós podemos dizer que o Senhor, ele age na mesma hora, e nós podemos também lembrar, indo à palavra de Deus, que ele falou e fala em todos os tempos. Tá aí um exemplo, né, que o Kleber acabou de mencionar e que eu também havia anotado aqui, justamente desde lá de trás, desde os primórdios, né? Como diz os mais cultos, né? Deus sempre quis falar por nós. Verdade. E em todos os tempos. Deus falou através dos reis, dos sacerdotes, dos profetas, né? E hoje o Espírito Santo está falando através, né, da sua igreja. A igreja está anunciando. O pastor Adriano mencionou aqui, olha, o assunto aqui é para os servos. Ou seja, o servo é aquele que, na condição de servo, ele está dizendo, eu tenho um Senhor. Eu falo em nome dele. Eu não falo por mim, eu falo em nome dele. O grande exemplo que nós temos na palavra de Deus, o maior exemplo, foi o próprio Jesus, o Filho. Tudo e qualquer assunto de Jesus falava do reino, falava acerca do Pai. Então, Jesus, ele é o nosso exemplo de servo, ele é o nosso exemplo de filho, ele é o nosso exemplo de obediência, né? Conforme o pastor Adriano também mencionou, para falar no Espírito, nós temos que estar em obediência. E Jesus, em tudo, ele foi obediente ao Pai. E nós também anotamos aqui um texto, já no Novo Testamento, em Romanos, né? O texto em Romanos 8, verso 5, ele vai mencionar acerca de duas posições importantíssimas. Ele vai dizer, no capítulo 8, no verso 5, porque todos que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito,
para as coisas do Espírito. A carne aqui no original é a mente humana. A mente humana, a razão humana, Isso. tudo que está ligado àquilo que o homem ele faz na sua, né, do seu modo, entendendo ser o melhor. A igreja não, o servo não. O servo em obediência não. Ele quer saber o que o Espírito Santo quer para aquele momento. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Quero aproveitar aqui e mencionar uma experiência, né, nesse mês especial, né, que estamos orando pelos ministérios. Há pouco tempo atrás, eu me lembro de um irmão recém-convertido. Ele disse assim para mim: pastor, eu estou tão feliz, pastor, que eu queria dar uma festa aqui na igreja. Era uma alegria, né? Sim. Eu falei mas como que seria essa festa? Não, eu queria fazer assim, eu queria ir lá no anexo e ia colocar algumas coisas, porque eu estou muito feliz, eu queria dar essa festa aqui na igreja. O que o senhor me diz, pastor? Eu disse assim para ele assim: meu irmão, que desejo bom que está no coração do senhor, mas olha só, o pastor não define as coisas sozinho. O pastor tem o grupo de intercessão, nós vamos levar diante do Senhor. Aquilo ali já impactou a ele, né? Imaginemos nós, toda festa é muito boa, né? Mas nós sabemos que há uma separação da casa de Deus com aquilo que é a nossa boa vontade, né? Eu sei que passou cerca de aproximadamente uns 20 dias, ele nos procurou e disse assim: pastor, aquele assunto, eu queria dizer uma coisa para o senhor, vamos deixar aquilo para lá. Mas o que houve? O senhor ficou triste? Ele falou assim: não, eu entendi que aqui a casa de Deus não é um local próprio para isso. Depois eu vou ver um outro lugarzinho. Isso. Pronto. O Espírito Santo falou o coração dele. O próprio Espírito Santo é que nos defende. O próprio Espírito Santo é que está à frente de todas as coisas quando nós estamos na posição de servos e na obediência de ouvir aquilo que o próprio Espírito Santo está ditando nesta última hora, né? Amém. Amém, é isso mesmo, né? Deixa eu mandar um abraço aqui, antes de falar com o pastor Enéas, ao Douglas Santos. Ele está na cidade de Del Leste, no Alto Paraná, no Paraguai. Está acompanhando a gente. Falou: Kleber, eu estou aqui, quero mandar um abraço para a igreja aqui do Paraguai. Estou estudando para a prova de patologia médica, mas não estou perdendo aqui a programação da madrugada, hein? Tá bom, querido. Ó, daqui a pouquinho, quando terminar o pós-madrugada, às 7h30, volte o seu olhar para o livro, hein? Tá bom? Tá bom, Douglas? Obrigado, é isso mesmo. Buscar primeiramente o reino de Deus. As outras coisas serão acrescentadas, né? Alimentar a alma, depois buscar aí os livros. Obrigado, querido. Tá, Douglas? Deus te abençoe nessa missão que você está tendo aí no Paraguai, que você está estudando, né? Medicina, está estudando patologia médica. Que Deus te abençoe. Pastor Enéas Barbosa, também conosco aqui. Pastor, nós estamos falando aqui de deixar o Espírito Santo agir em nós, né? Eu estava lendo aqui no livro de Hebreus capítulo 1, é um texto muito conhecido por todos nós, né? Eu vou ler aqui para não cometer nenhuma gafe, o texto correto. Hebreus 1, verso 1, diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Olha só, não falta orientação, não faltam revelações. Deus não deixou de falar com o homem. Basta que nós sejamos cheios do Espírito Santo. E Deus vai falar conosco sobre todos os assuntos. Todos os assuntos. Basta tão somente nós o procurarmos, né? Quem procura, acha. Na verdade, quem pede, recebe. Quem busca, acha. Bateu a porta, abre-se-vos-á. Então, nós temos que buscar ao Senhor, porque Deus tem falado à igreja através do Espírito Santo. Paz, Senhor, pastor Enéas. Paz do Senhor a todos que estão nos ouvindo. Kleber, em cima da sua fala, né? Uma coisa é quando o homem ele fala, outra coisa é Deus falando. É muito diferente, né? É muito diferente, né? E quando Deus fala, ele opera nas nossas vidas de dentro para fora. Muitas vezes o homem falando, ele quer falar daquilo que é dele. O que me chama a atenção aqui, no texto dessa manhã especial aqui, fala de um tempo, né? A palavra fala assim: na mesma hora. O tempo de Deus que é eterno é o tempo profético, né? É o tempo
muito breve. E nesse tempo no qual nós estamos vivendo, que é profético, é onde nós podemos ouvir muitas vozes. São muitas vozes, né, que o mundo está ecoando. Mas o homem na comunhão, naquilo que é a direção do Espírito Santo, até você também falou aqui, né, um companheiro aqui do lado, e também a palavra até que eu tinha anotado aqui, falando sobre Estevão, você também mais uma vez acertou, né? Então, Estevão, a palavra de Estevão na comunhão, né, cheio do Espírito Santo, porque a palavra descreve isso, um homem cheio do Espírito Santo. E qual foi a palavra dele? Qual foi a fala dele? A fala dele foi, olha, veja os céus abertos. Ele estava vendo algo que ninguém estava vendo. Ele estava testemunhando o que ele estava vendo, né? E ele viu os céus abertos e filho do homem à destra, né? Então, ou seja, Estevão, aqui, um homem que estava falando não aquilo que era dele, mas o que ele estava vendo, o que ele estava vivendo. Outra fala, você vê Pedro, né? Um grupo de pessoas buscando a Jesus, porque Jesus falava, e eles viram a multiplicação do pão e peixe. E naquilo ali, aquele milagre, os mesmos que ouviram aquela palavra e viram o milagre, buscaram novamente Jesus. Mas Jesus fez o quê? Jesus trouxe a eles a revelação. Aquele que não comia da minha carne, não bebia do meu sangue, não tem parte comigo. Um grupo de pessoas foram embora. E quando foi embora, ficaram os discípulos. E a pergunta, a fala de Jesus para eles foi: e vós, não ireis com eles? Pedro fala bem assim: para onde iremos nós, se só tu tem palavra de vida eterna? Assim somos nós hoje. O que nós queremos é a revelação. O que nós queremos é nos alimentar da palavra que é Jesus. E nessa manhã, eu achei interessante aqui, Kleber, nós ouvimos duas falas. A fala de alguém que vai ser conduzido a falar pelo Espírito Santo, né? E alguém que vai falar, quando você olha aqui no versículo do mesmo capítulo, no versículo 19, aí você já vê a fala de um homem. E um homem falando com ele mesmo, que diz assim: e direi à minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Agora o homem falando com ele mesmo: descansa, come, bebe e folga. O descanso para o homem, nesse tempo que nós estamos vivendo profético, a escolha de muitos. É o descanso para essa vida. É o homem que está vivendo acomodado, né? Come. É o homem que está se alimentando de tudo que vem. É o que você falou no começo. É a mistura. É o pão com fermento, né? Então, bebe. É o homem que está embriagado com as coisas dessa vida, né? Que perece. Folga. Ele não tem compromisso com nada. Mas há uma igreja que é lavada e remida no sangue do Cordeiro, que é Jesus, que é a palavra, que ela não está acomodada. Ela está caminhando, rompendo as barreiras, porque o nosso alvo é o céu. Nós estamos comendo, mas estamos participando do pão que é vivo, que é Jesus, né? Nós estamos bebendo, e nós estamos bebendo de quê? Do vinho que tipifica o Espírito Santo, a alegria do Espírito Santo. A folga aqui para nós como igreja, lá é homem sem compromisso, mas nós estamos firmados numa palavra. A nossa base é a doutrina, é aquilo que você falou. Nós estamos atentos à palavra. O lema desse ano, já estamos chegando já no meio do ano. Qual foi o lema para nós como igreja? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, né? Então, eu vou encerrar aqui dizendo o seguinte, que você mesmo falou. Não, o que o pastor aqui, Erlache, falou. Ouvir, guardar e obedecer. Isso é fundamental para nós nesse último tempo. E lembrando aqui, quando falando no capítulo 12, verso 1, fala assim, do fermento dos fariseus, hein? Sim. O senhor fala, cautelar, tenha cuidado. Fermento, está falando aqui da doutrina contaminada. E nessa hora, e o pastor Enéas falou sobre isso, hoje em dia, hoje, 2024, nós temos muitas vozes aí.
falando. Sim. Na internet, na televisão, nos sites, na rua. Todo mundo tem uma voz, né? Aí, na internet há especialistas de tudo que não são especialistas de nada, né? Exato. Então, há muitas vozes. Mas nessa hora importa ouvir a voz do Espírito. Amém. É o que não tem contaminação, né? O que é uma doutrina contaminada? Meu Deus do céu. Eu sempre vou falar aqui, misericórdia. O que a gente ouve por aí? E com relação a Estevão, o pastor comentou aqui sobre Estevão. Estevão, ele teve uma visão. Ele fala assim: olha, eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé. A Bíblia fala apenas 2 vezes o Senhor Jesus vai estar em pé. Uma foi para receber Estevão, a outra para receber a igreja, né? No arrebatamento. Aqueles que estiverem vivos serão levados pelo Espírito Santo e encontrarão com o Senhor nos ares, né, nas nuvens, e o Senhor estará de pé. Olha que coisa gloriosa. Esse é o nosso desejo. É por isso que nós estamos aqui, porque nós valorizamos o reino de Deus. Amém. E não como esse homem aqui da parábola que o pastor Enéas colocou, logo aqui, no verso 15 em diante. Ele não se preocupava com as coisas espirituais, ele se preocupava com a vida material. Exatamente. E o Senhor estava aqui nos chamando a atenção que temos que valorizar o que realmente importa. E o que importa é a salvação, pastor, né? Perfeito. É isso, pastores? Exatamente. Isso nós temos que valorizar, né? Pastor Erlache, sim, tem um irmão Cristiano Souza aqui, lá de Afonso Pena, São José dos Pinhais, no Paraná. Ele disse assim: Kleber, que palavra maravilhosa nessa manhã. Não há nada melhor que o servo que busca o Senhor e busca as respostas para as decisões da sua vida. Desde que aprendi a fazer isso, ou seja, buscar as respostas de Deus para a sua vida, nunca mais tive decepções. Exatamente isso que nós estamos falando. É exatamente isso. E o Senhor, ele nos fala, pastor Adriano, porque ele está vivo, de diversas maneiras, né? Com certeza. Deus fala através da palavra, obviamente, que é a palavra de Deus. Deus nos fala através de sonhos, de revelações, Deus fala através dos louvores, de uma mensagem. Deus é a multiforme graça de Deus. E o Senhor, essa multiforme graça, ele vai levando, ele vai conduzindo o homem ao caminho. Em João 14,6 diz assim: disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, quando o Senhor se coloca como caminho, como essa verdade, como essa vida, ele está dando uma direção para o homem. Então, você está nos ouvindo hoje, o Senhor fala de inúmeras maneiras. Então, no louvor, na palavra, mas eu digo o seguinte: anteontem, eu fui fazer uma visita a uma casa de uma irmã, ela mora sozinha. E às vezes as pessoas sempre preocupam, né, com a solidão. Mora sozinha, coitada, mora sozinha. Fulano mora sozinho. Ele é sozinho na família. Ele é sozinho na casa. Tive uma experiência maravilhosa nessa visita. Sabe o que ela me disse? Quando eu estou sozinha, eu tenho mais intimidade com Deus. Então, deixar Deus falar. Às vezes, eu ouvi uma vez o pastor Diniz trazendo uma mensagem assim: a gente fala muito e ouve pouco. Entra no seu quarto, não ora não, porque a palavra fala que o Senhor sabe da palavra ainda que nem está no nosso coração. O Senhor já sabe aquilo que nós vamos dizer, aquilo que nós vamos pensar. Então, se ele sabe aquilo que nós vamos dizer e aquilo que nós vamos pensar, o pastor Diniz diz assim: entra no seu quarto, fica em silêncio. Aí, na visita, eu lembrei da senhora falando assim, Dona Arli, ela falou assim: olha, a minha solidão é a minha intimidade com Deus. Quanto mais eu estou aqui sozinha na minha casa, mais intimidade que eu tenho com Deus. Aquela palavra entrou tanto no meu coração, porque às vezes a gente fala: eu estou sozinho, né? Estou ali, eu fiquei sozinho lá naquele dia. No Manaim, eu fiquei lá no alojamento, eu fiquei sozinho. Como se sozinho fosse uma coisa muito ruim. Mas quem tem o Espírito Santo jamais vai estar sozinho. Quem tem o Espírito Santo jamais vai ter solidão, porque ele tem o Senhor para te consolar, para falar, para te sustentar, para te alimentar. É uma coisa maravilhosa. Não foi assim com o Senhor Jesus quando ele foi levado para ser tentado? Isso. E os anjos o consolaram? E o consolaram. Então, o servo do Senhor, ele não é um vivente solitário. O servo do Senhor, ele é alguém, um servo, uma vida, uma alma. Ele tem um Espírito Santo impregnado nele, dentro do seu coração. Então, nós não podemos dizer que nós estamos sozinhos. Nós estamos com a graça do Senhor, nós estamos com o amor do Senhor. O Rei dos Reis
está aqui do nosso lado. Glória a Jesus. Aleluia. Kleber não fala assim, nós estamos no melhor lugar do mundo. É uma Deus. Podemos dizer que nós estamos sozinhos? De maneira alguma. Você que está em casa, lavando sua louça, cuidando, abrindo os armários, ajeitando a sua casa. Você pode dizer que você está sozinho? Se o Rei dos Reis está do seu lado? Jamais. Aleluia. Então, nunca mais na minha vida, no meu coração, eu vou poder dizer assim, eu estou sozinho. Não, porque eu estava sozinho naquela situação. Os companheiros aqui falaram muito isso, né? Mas eu estava sozinho, eu não tinha o que fazer. Como que você estava sozinho se o Espírito Santo está em você? Então, E o nós Senhor não Jesus falou isso, ó. Vos deixarei o Espírito Santo, que estará convosco até 2025. Não. Não? É até o fim. Até o fim. É até o fim. Até o fim. Não é isso que é Então, maravilhoso. nós não estamos sozinhos. Nós estamos com o Espírito Santo. O Espírito Santo está nos ensinando aquilo que convém, aquilo que é melhor, aquilo Graças a que Deus. é mais adequado. Até anotei aqui, né? Na mesma hora, resposta adequada. Então, Deus está nos capacitando a sempre a gente ter uma resposta, não nossa, mas uma resposta do Senhor. Eu falo assim, às vezes, para algumas ovelhas, quando a gente tem oportunidade, né? Pergunta o que Jesus faria nessa situação. Uhum. O que ele responderia? Não olha ele como Deus, olha como ele é homem, como, né? Nos 3 anos do seu ministério. Como o Senhor Jesus faria? Como ele agiria? Como né? ele agiria nessa situação? Era o melhor caminho de a gente achar uma solução. Do que, não, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, e dá tudo errado. A minha avó sempre falava assim, olha, nós temos uma boca para falar menos e 2 ouvidos para ouvir mais. Isso. Né? Então, Sabe essa Essa foi palavra. boa. Silêncio, ficar Não é? calado nessa hora. Ó, e é verdade. eu já participei de algumas reuniões na minha vida, assim, de as pessoas estarem falando e a gente tá clamando ali no coração, porque aquilo ali você pensa assim, não, vão te trucidar ali naquela hora, mas dá um desfecho completamente diferente. Aquilo que no primeiro momento foi ruim, passado um tempo você fala, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Então, assim, você receber essa bênção, eu digo, os amados ouvintes, aqueles que estão ouvindo a rádio, né, a TV web, participando aqui conosco, é um privilégio ouvir a voz do Senhor. Aleluia. Amém. É um privilégio, não é um merecimento, nós não merecemos nada, mas é um privilégio ouvir a voz do Senhor, deixar o Senhor falar, deixar o Senhor agir, é um privilégio, e é um privilégio dessa graça que é do Espírito Santo. Então, assim, fala assim, olha, receber o Espírito Santo, fui batizado com o Espírito Santo. E queria, assim, deixar aqui que são 2 ações do Espírito Santo na vida da igreja. O primeiro é poder para testemunhar. E o segundo é a preparação para o arrebatamento. Perfeito. Então, hoje, um servo, né, na sua função, dentro da igreja, se ele não tiver poder para testemunhar e a preparação para o arrebatamento, ele está fora. Agora, quando ele tem essa certeza, esse entendimento, ele está no caminho certo. Porque tudo na vida dele vai ser uma condução àquilo que é a vontade de Deus. Então, as lutas vêm, as enfermidades vêm, as batalhas vêm, mas ele está no caminho. Ele está servindo ao Senhor. O Espírito Santo vai ensinando ele. Porque eu achei muito interessante também essa palavra, quando eu estava orando ao Senhor para hoje, ensinará. Né? Porque na mesma hora, podia dizer assim, o Senhor vai dizer o que você convém, pronto. Não, ensinará. É futuro, né? É futuro. E o Futuro ensino, presente. você não aprende de uma hora para outra. Você aprende, você pratica, você fala, você aprende, você pratica. É um ensino. Então, o senhor está dizendo o seguinte, para aqueles ali, ó, vai vir às igrejas, 7 igrejas, vocês vão para as cruzes, vocês vão ser perseguidos, vão estar na frente das autoridades, nas sinagogas, vocês vão levar a tantas coisas, mas, ó, o Espírito Santo vai estar com vocês. E ali vem um Pentecoste, o Espírito Santo derramado, a igreja batizada com o Espírito Santo. Porque, meus amados, numa arena onde o leão está sendo solto Meu Deus. e cantando louvor, só cheio do Espírito Santo mesmo, né? Não é? Às vezes um gato mia que hoje a gente já sai correndo. Não é? Imagina. Imagina, né, nas arenas, a perseguição. E diz, né, a história, né? Eles cantavam louvores. Estava escrito, né? Onde eles ficavam guardados para as pessoas para sair nas arenas, lá nos Coliseus de Roma, né? Tem alguns escritos lá de servos. E que escritos esses? De fé, de confiança, de uma certeza de vida eterna assim maravilhosa.
uma certeza de ressurreição, podia soltar as feras lá que estava tudo certo. Eu li isso, sabe onde? As catacumbas de Roma. Aí, ó. É isso mesmo. Muito perfeito. Se não tivesse o Espírito Santo, Ah, misericórdia. Não existiria não isso. tinha como. Deixa eu mandar um abraço para a irmã Rosilene Bragato. Ela disse assim: Kleber, nós vemos que hoje em dia várias pessoas são capazes de interpretar muitos sinais do tempo, e não interpretam os sinais do fim dos tempos, que mostram que todas as formas a volta do Senhor Jesus. As pessoas ouvem tantas coisas e não dão ouvidos àquelas que mais importam, né? Ou seja, as pessoas dão ouvido às coisas erradas, né? E ela cita aqui Cantares, que fala assim: estava rodeando a cidade pelas ruas, né? E não encontra o Senhor pelas praças. É verdade, é verdade. Hoje em dia as pessoas, elas dão tanto valor a tanta coisa, né? Mas não percebem o valor que tem a salvação em Cristo Jesus. Deixa eu mandar um abraço aqui. A mãe da Rosilene Bragato, a nossa irmã Cecília Bragato, tem 82 anos, né? E ela disse assim: mora com os anjos há um bom tempo. Mora sozinha, tá vendo? E sozinha, mas com os anjos, né? E ela sempre diz: minha filha, nunca estou só. Ela mora em São Marcos, Marilândia, interior de Colatina. Tá ouvindo a gente lá. Oi, irmã Cecília, um abraço pra senhora aí, tá? Grande abraço pra senhora aí. Qualquer dia convida a gente pra gente tomar um café aí com a gente. Eu não tomo, mas meu café é virtual, vai até economizar pra senhora. Nós vamos aí abraçar a senhora, tá bom? Vai ser uma grande alegria. Por enquanto, receba o nosso abraço virtual aqui, minha querida irmã. Tem mais gente aqui? Tem muita gente mandando recado aqui. Meu Deus do céu. Mas o pastor Erlache, pastor Daniel, falou sobre isso, sobre que esse texto nos fala que nós temos que testemunhar do Senhor onde estivermos, né? Onde estivermos. Na rua, em qualquer lugar, né? Em qualquer lugar. E também que nós temos que valorizar o que realmente importa, que é a salvação, ou seja, o nosso lugar no reino de Deus. Nós sempre, porque esse homem aqui que o pastor Enéas colocou da parábola, ele se preocupava com as coisas materiais. Eu falo: louco, você é louco. Você não está valorizando as coisas de Deus. Se essa noite pedir a sua alma, o que você vai fazer? O que você tem guardado aí, né? Que a Bíblia diz que onde tiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Onde você tem colocado o teu coração? É uma boa pergunta para essa manhã também, pastor. O tesouro ali, né? Não ele é? coloca um valor material superior ao espiritual. E hoje nós precisamos de entender que a inversão de valores, ela chegou nesse tempo. Ó, o perigo aí. E é o perigo. Aí o que o pastor Elaste falou bem aqui, né? Nos ensinará o quê? Profético, né? Lá atrás aconteceu as 7 cartas, então tudo voltado para os dias de hoje, que a irmã trouxe aí também, falou, os sinais agora dos fins dos tempos. Então a palavra toda ela é dinâmica nesse sentido, trazendo para o lado espiritual. E lembrando aqui que você falou com o Eduardo aí, no entraram aí no faraó, quem falou por ele? Eu sou, me enviou. Só se for pelo Espírito Santo. Só pelo Espírito Santo, né? Entendeu? Diante de um faraó, se você falasse alguma coisa diferenciada ali, ia ser o quê? Ia ser sentenciado. É verdade, Mas não, no Espírito. Então, eu vou falar aqui, quem está nos ouvindo, qual foi a luta? Qual foi o problema? Qual foi a prova? O Espírito Santo tem nos ensinado uma coisa: nós temos recurso. Nosso recurso é o recurso da graça, né? É o jejum, é a madrugada, é o clamor pelo sangue de Jesus, é a consulta à palavra que foi falada aqui. Ele tem nos ensinado. Às vezes chorar aos pés do Senhor faz parte. Nós choramos, muitas vezes num mês, num dia, todos os dias. E choramos, mas pautados de uma coisa: o Espírito Santo tem nos ensinado. Vamos vencer. Aleluia. Queridos, são 7h21, já estamos aqui nos dirigindo ao ponto final. De tudo que nós falamos aqui, resumindo, fazendo um resumo aqui, os ensinamentos importantes para nós é estarmos preparados para a volta do Senhor Jesus, para o arrebatamento da igreja. De colocar a nossa confiança total em Deus e não nas coisas desse mundo. De estarmos atentos aos fermentos, né, que tem contaminado a doutrina nessa hora, né? Meu Deus, estão querendo até mudar a Bíblia, atualizar, essa foi a palavra que uma pessoa usou. Tem que atualizar a Bíblia. Não tem que atualizar a Bíblia, não. Né? A palavra é eterna, ela não mudou, porque o nosso Deus não mudou, Ele é o mesmo, né? Glória a Deus. Deixa eu me despedir aqui, começar. Vou pedir o pastor Eduardo para estar orando pelos irmãos, né? Nessa hora.
Já são 7h22, temos aqui 7 minutos para a gente encerrar o pós-madrugada. Orar pelo nosso irmão Ronaldo Levi, lá de Pinhuí, vai passar por uma cirurgia de varizes no domingo de manhã. Só dar uma benção a ele, né? Orar também aqui pelo nosso pastor Walter Babo. Estamos orando por isso, dar uma benção. Orar pelos nossos irmãos no sul do país, né? Pela população de Porto Alegre. Só dar uma benção ali, que não é fácil, não está sendo fácil. Vamos orar? Feche seus olhos. É momento de oração. Momento de oração. Eterno Deus, nosso Pai. Amém, Senhor. Mais uma vez nós clamamos através do sangue do Teu Filho Jesus. Amém, Senhor. E agora, Deus, como servos, como necessitados, Misericórdia, Senhor. nós queremos colocar diante da Tua santidade alguns pedidos, Pai. Fazemos uma oração pelos nossos irmãos que nesse momento necessitam de um socorro emergente, Pai. Oramos pela saúde do nosso irmão Zeno, a nossa irmã Jacira, os nossos irmãos Ronaldo, o pastor Walter Babo, e também, Deus, tantos outros irmãos que carecem de um socorro nesta hora. Fazemos também aqui, a Deus, um pedido especial pelos nossos irmãos ali na região do Rio Grande do Sul, onde, Deus, houve toda aquela situação, Tenha misericórdia. mas nós recorremos a Ti, porque sabemos que do Senhor vem tudo o que nós precisamos. Amém, Senhor. Aleluia, Senhor. Leve, Deus, o alento, os recursos, restitua e, acima de tudo, Pai, cumpra a Tua vontade, Amém, Senhor. porque a Tua vontade é o melhor para É isso nós. que importa, Senhor. Suplicamos, Deus, conceda uma bênção de saúde ao Teu povo e que os lares, ó Deus, sejam reedificados para a glória do Teu Amém, nome. Senhor. Lembramos também dos nossos irmãos que estão aniversariando É a tua bênção. nesse dia, que o presente maior venha, Pai, da Tua glória e que sejam também, Deus, sustentados pelo Teu grande amor. Oramos e entregamos, Deus, tudo em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém, Deus. Amém, Senhor. São 7h25, faltando 5 minutos para entregarmos aqui o horário. Pastor Enéas Barbosa. Pastor, obrigado por ter vindo aqui nessa manhã. A paz do Senhor, uma ótima quarta-feira. Paz do Senhor, Kleber, paz do Senhor a todos os irmãos. Mais uma vez, uma alegria poder estar aqui com os irmãos. Só dizendo aqui, Kleber, Uhum. daquilo que foi a fala, né, sua nesta manhã, que aqui é o melhor lugar do mundo para nós podermos estar. E eu fiz essa reflexão mesmo, tá? Agora, quando foi falado, que privilégio poder estar aqui, né? Que privilégio poder participar de um culto, estar no Manaim, fazendo um seminário. É um privilégio. É um realmente. privilégio para nós, né? Realmente. Podemos estar em muitos lugares, mas aprove o Senhor pela misericórdia dele, nos dar essa bênção de poder estarmos aqui juntos, Graças a em Deus. comunhão com o Espírito Santo. Deixar o nosso abraço para os irmãos lá de Parque do Flamengo, né, o bairro Universal também, as duas igrejas, e que Deus nos abençoe. Amém, querido. Pastor Eduardo Alves também conosco. Obrigado, pastor. Uma ótima quarta-feira. Ô, Kleber, na verdade a gratidão é nossa, né? Como é importante para nós, quanta riqueza espiritual nós alcançamos todos os dias que nós estamos, né, ligados à comunhão, à rádio. Não só nós que estamos aqui hoje, né? Mas todos os dias Deus tem feito algo maravilhoso, né? Deixar o nosso abraço também a todos os nossos irmãos, a um pastor nosso que está em viagem agora, deixar o nosso abraço também, né? E estar atento lá, acompanhando a rádio. Enfim, o nosso abraço a todos que estiveram conosco em mais esta manhã gloriosa. Amém, querido. Pastor Daniel Monteiro. Paz, senhor pastor. Daniel Firmino. Daniel Firmino. Monteiro é outro, né? São vários Daniéis, né? Que temos Não é? aqui. É Daniel Ei, Firmino. Tá benção. Ah, só tá bem de cunhado, hein? Não é? Tá bem de cunhado. O Anderson Isso, tá gente da melhor da qualidade. melhor qualidade, né? Como diz um pastor, gente da melhor espécie. Eita, nós. Vamos nos despedindo aqui, né? Agradecer, né, os irmãos aqui, o Kleber, né? A oportunidade de estarmos aqui é uma benção. E Kleber, falar um detalhe aqui, né?
Tem a Raíssa e Davi, é um casal, tá? Então é filha do pastor Moacir. Ela tá lá em Bristol, Inglaterra. Ela tá ouvindo nós nesse momento agora, né? Irmã. E ela mandou um abraço aqui. Ela gosta muito quando, né? Tem a madrugada, ela observa muito. E foi uma experiência, né? Daquilo que o pastor Adriano trouxe aqui. Experiência de consulta à palavra, né? E estão lá, estão indo bem, graças a Deus. Raíssa e Davi. E Davi são, né, a bênção do Senhor. E estão lá participando. Bristol, lá na Inglaterra. Mandar um abraço para eles, né? O papai e a mamãe deles, que é a Marta e Moacir, que é o meu sogro e minha sogra, né? Mais conhecido, né? Mas Deus tem abençoado. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Amém. Paz do Senhor. Paz do Senhor, pastor Daniel Firmino. Pastor Adriano Erlacher também conosco nessa manhã. Obrigado, pastor. E a Rebeca, tá bem? Tá bem, graças a Deus. Tá vindo aqui quase direto aqui, toda semana aqui. Dias da minha mocidade, participando dos programas. Deixar o crachá dela já pronto. E os jovens de Vila Velha 3 também estão vindo junto com ela. Tá numa felicidade, estão vivendo um momento lá maravilhoso dos jovens, essa participação. Viemos fazer uma visita aqui, dessa visita já saiu um monte de coisa aqui, eles estão participando e estão muito felizes. Um abraço especial aos irmãos lá de Vila Velha 3, um abraço pela dona Arli, que foi essa que nós fizemos uma visita, o seu Claudile, dona Zezé, que está hospitalizada lá em Minas, a mãe da Mara, estamos orando, a Maria Rosa, a mãe da Marcileia, a Edinha Guns, que sempre nós estamos aqui nas nossas orações. Um abraço especial a Michela, ela falou, estamos ouvindo, então sempre tem umas irmãs, os irmãos que participam. Diácono é difícil participar, mandar recado, não é isso? Eu nunca acho que eu vi aqui um recado de diácono, mas o recado das irmãs sempre, pastor, estamos assistindo, está sendo uma bênção, está tudo certo. E lembrando hoje da reunião das senhoras. Amém. Se hoje você às 19h30 tiver uma oportunidade, participa. É um culto maravilhoso, abençoado. Eu vou dizer o seguinte, é um culto dirigido pelo Espírito Santo. Pronto. Amém. Acho que só precisar falando isso já vai dar, bênção. Vai a uma das nossas igrejas, participe, e porque tem sido uma grande bênção. E pastor Enéas, pastor Eduardo, pastor Daniel Firmino, um abraço e que o Senhor nos abençoe. Kleber, a você também e a todos os nossos ouvintes. Amém. A irmã Luciene Barbosa, que mora em Varginha, disse assim, Kleber, eu também moro com os anjos, mas o Senhor não me deixa só. Estive doente mês passado, deu fila no hospital dos irmãos para me visitarem. Quero agradecer a cada um dos irmãos que traziam comida, arrumaram minha casa, lavaram minha roupa, nada me faltou. Olha só, é isso. Acho que isso corpo, né? Fecha tudo aqui. E só lembrando aqui que eu falei da Rebeca, que é filho do pastor Erlacher. Para quem não conhece, é Ctrl+C, Ctrl+V do pastor Erlacher. 7h30, é ponto final no nosso pós-madrugada de hoje. Não é verdade, pastor? Vai ser. Pronto, é verdade. Eu falo que ela é Adrianinha, Fernanda falava assim, é Adrianinha de saia. É verdade. Adrianinha de Como saia. parece, meu Deus do céu. Ponto final no nosso pós-madrugada de hoje. É você que vai ficar com a TV Manaim, vai ficar na TV Manaim, acompanhando a programação da TV Manaim. E nós vamos seguindo aqui no nosso Bom Dia Manaim pela Rádio Manaim. A todos a paz do Senhor Jesus.